Hoje eu vou te mostrar como as expressões faciais funcionam e como elas são fundamentais para criar personagens mais atraentes e cheios de vida. Então vem comigo, pega o lápis e papel e desenha o corpo em mim! Já reparou que quase todos os desenhos animados, histórias em quadrinhos ou tudo aquilo que envolve personagens fica sempre melhor quando consegue despertar emoções na gente? Para despertar essas emoções, você precisa primeiro criar as expressões dos seus personagens de uma forma eficiente, para entender como cada um vai reagir em diferentes ocasiões. Então, para começar, preste atenção nessa imagem. Se eu te pedir para descrever essa expressão, o que você diria? Talvez calmo, pensativo ou entediado? Mas na verdade, ela é a imagem da total falta de expressão. É um rosto em que nenhum dos músculos faciais está sendo usado, exceto talvez as pálpebras, que está mantendo os olhos abertos. Ela pode ser a expressão mais comum de todas, as pessoas a usam com muita frequência todos os dias. Mas você nunca verá de frente desse jeito, porque assim que os olhos desse outro rosto encontrarem os seus, você provavelmente vai ver uma reação. Isso acontece até quando mandamos mensagens de texto. Normalmente temos uma leve expressão no rosto, porque estamos conversando com alguém de certa forma. Expressões não são algo que possamos omitir facilmente, como as palavras. Elas são uma forma compulsiva de comunicação que todos nós usamos. Todos nós sabemos como lê-las e escrevê-las, mas poucos de nós conseguem reproduzi-las conscientemente em desenhos com o mesmo estilo e graça. Por isso, como desenhistas, precisamos fazer exatamente isso se quisermos que as emoções dos nossos personagens aflorem no papel. Em 1872, Darwin escreveu que algumas expressões poderiam ser universais. Visão compartilhada por modernos especialistas em expressões como Paul Ekman. Isso significa que as emoções básicas que todos os seres humanos exibem, a despeito de cultura, idioma ou idade, podem ser divididas em apenas 6. E elas são alegria, tristeza, raiva, surpresa, nojo e medo. Mas você deve estar pensando que há muito mais expressões do que essas. E é verdade, mas assim como as cores primárias podem ser misturadas e modificadas para obter novas cores, essas emoções podem ser misturadas e modificadas para criar muitas outras expressões que vemos todos os dias. Ao variar a intensidade de nossas emoções primárias, você pode ver outras aparecendo. E essas emoções intermediárias são tão únicas que cada uma tem um sentido específico e possui seu próprio nome. Por exemplo, imagine uma escala de valor tonal em que quanto mais forte a cor, maior é a intensidade da expressão. Uma sensação de seriedade pode se tornar uma indignação, virando raiva e chegando à fúria. Uma sensação de desdém pode se tornar aversão, depois nojo e até repugnância. Um sentimento de preocupação pode virar inquietação, medo, chegando ao terror. Uma satisfação pode se tornar diversão, virar alegria até o riso. Uma sensação de desânimo pode virar melancolia, se tornar tristeza e chegar a uma aflição. E um sentimento de atenção pode se tornar admiração, virando surpresa e chegando até a um estado de choque. Ao misturar duas de nossas expressões primárias, podemos produzir uma terceira expressão, que na maioria dos casos também é reconhecível para ter um próprio nome. Então imagine agora um círculo cromático em que as cores primárias são como as expressões primárias. Se misturarmos a expressão de alegria com raiva, podemos ter uma sensação de crueldade. A expressão de medo com surpresa pode levar a um susto. Medo e tristeza pode levar à desolação. Tristeza com nojo pode gerar uma empatia com a dor, e por aí vai. O círculo cromático é só um exemplo, mas você pode misturar várias expressões sem ter uma ordem específica. Raiva com tristeza pode gerar uma expressão de traição. Nojo com medo pode virar horror. Tristeza com surpresa pode gerar desapontamento. E alegria com tristeza pode dar aquela expressão de rindo de nervoso. Se fizermos misturas com outras intensidades ou combinarmos 3 ou mais, o número de expressão pode chegar bem além de 1000. Há também outros fatores que podem adicionar ainda mais variedade. Por exemplo, você notou que todas as faces que se originam das emoções primárias eram simétricas? A emoção não tem direção, ela vem de dentro. E além de tudo isso, há um mundo fora destes rostos que também tem uma enorme importância para as expressões faciais. São os estados físicos.
Mas como eles envolvem interações com o mundo físico, as formas que assumem podem ser menos balanceadas e imprevisíveis. A gravidade, as sensações corpóreas e as fontes externas de estímulo entram todas em jogo. Naturalmente, essas expressões podem se combinar com as várias intensidades e combinações das expressões primárias. Isso resulta em uma quantidade e variedade ainda maior de expressões. Alguns desses sinais se tornaram tão formalizados quanto sinais de trânsito. A piscadinha, a língua para fora e aquela famosa cara de "ah, mãe". Ao acrescentarmos a posição da cabeça e a direção do olhar, ocorre a nossa mescla. E ao abrir espaço para a assimetria, elas atingem muito mais variedade do que as expressões emocionais básicas. Mas são também mais difíceis de identificar ou de tornar universalmente reconhecíveis. Por isso, o contexto em que será colocada essa expressão é muito importante para diferenciar, por exemplo, arrependido de chateado. A sociedade nos desestimula a exibir emoções fortes demais, por isso a maioria de nós as mantém refreadas a maior parte do tempo. Quando for desenhar, não há problema exagerar um pouco no volume emocional de alguns rostos para compensar. Tá gostando de aprender isso tudo até agora? Então deixa um joinha para que esse vídeo alcance mais pessoas e aguenta aí que tem mais! Ao desenhar, você também pode escolher entre algumas estratégias gráficas diferentes. Independentemente da abordagem que você preferir, referências fotográficas são sempre uma ótima opção para facilitar. Alguns artistas usam até um espelho ao desenhar expressões. Só tome cuidado para não desenhar todos os personagens parecidos com você. Se você optar por expressões simbólicas, elas não vão depender diretamente da compreensão de expressões verdadeiras, porque, como o próprio nome diz, elas representam emoções antes simbolicamente do que em similaridade com o mundo real. No final das contas, a maioria dos artistas incorpora pelo menos um pouco de realismo, simplificação, exagero ou simbolismo em seus estilos para especificar a emoção e dar conta do recado. Lembrando que se você quiser melhorar seus desenhos e aprender várias outras linguagens artísticas, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, um bom exercício para praticar expressões é desenhar alguns personagens e perguntar para alguém o que ela acha que eles estão expressando. Eu falo isso porque quem está desenhando sempre acha que seus personagens estão expressando da melhor maneira possível, mas só perguntando para outra pessoa para saber se você realmente está se saindo bem. Você também pode observar melhor como as pessoas reagem em diferentes momentos do dia. Quanto melhor você observar, melhor seu desenho vai ficar. Só não fique encarando as pessoas na rua igual maluco, vai por mim. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aqui no card tem outro vídeo que eu ensino a fazer personagens usando formas geométricas. E se você acha que não sabe desenhar nada, também tem outro vídeo em que eu provo que você consegue desenhar apenas fazendo um teste simples. Lembrando que é muito importante que você comente aí embaixo qual a sua maior dificuldade em desenhar, para que mais pra frente eu faça um vídeo ensinando. Agora, você não precisa ser um mestre em expressões para criar personagens eficazes. Se você ler histórias em quadrinhos ou assistir a alguns desenhos, vai perceber que muitos personagens só apresentam expressões básicas. Então por que se preocupar em aprender tantas expressões se umas poucas já bastam? Porque compreender várias expressões o ajudará a desenhar poucas com maior controle e precisão. E quando alguém olhar nos olhos dos seus personagens, vai encontrar um ser cheio de vida, retribuindo o olhar.